Olá, catequizandos! Eu sou a catequista Adriane Fedalto e hoje vamos de curiosidades no nosso Catequizei. No vídeo anterior, nós vimos um pouco sobre a vida da apóstola da misericórdia, Santa Faustina. Se você perdeu o vídeo, dá uma conferida lá. E hoje, para completar o vídeo, nós vamos trazer umas curiosidades sobre a vida de Santa Faustina, o seu diário e também as promessas de Jesus misericordioso. Então vamos lá. O próprio Jesus, nas aparições a Santa Faustina, a chamava de secretária da misericórdia. Há no diário o relato de 83 aparições de Jesus à santa. Santa Faustina começou a anotar os encontros de sua alma com Deus a partir de 1934, até o seu falecimento, em 1938. Ela anotava tudo em pequenas fichas e depois em cadernos que a Madre Superiora lhe comprava, a pedido do seu confessor e diretor espiritual, Padre Miguel Sopótico. Foi o Padre Miguel que pediu à irmã Faustina que anotasse tudo o que acontecia em seu interior e que sublinhasse as palavras que Jesus lhe dizia. O próprio Jesus confirmou a Faustina que ela deveria anotar tudo o que ela via e suas experiências místicas. Santa Faustina acabou queimando o seu primeiro caderno de anotações por influência de um pretenso anjo, que depois mostrou-se ser um demônio. Suas anotações no diário não aparecem em ordem cronológica, justamente porque ela precisou reescrever o primeiro caderno que havia queimado. Ela recomeçou anotando as lembranças do que já havia acontecido, entrelaçando com os fatos novos de suas vivências espirituais. Padre Miguel, sempre que estava no convento, pegava as anotações de Santa Faustina para ler, mas nunca interferiu no seu texto. Além das suas superioras, as demais religiosas não sabiam que a irmã Faustina estava escrevendo um diário espiritual. Elas ficaram sabendo apenas após a sua morte. Após o falecimento de Santa Faustina, seus 6 cadernos foram reunidos e publicados como um único livro, com o nome Diário A Misericórdia Divina na Minha Alma. Além dos 6 cadernos, o Diário de Santa Faustina apresenta outro manuscrito, o que ela nomeou como Minha Preparação para a Santa Comunhão. Na década de 70, o diário passou por uma detalhada análise teológica, feito pelo padre Rosick. O processo foi parte da causa da beatificação da irmã Faustina. Após a análise, que durou pouco menos de 10 anos, a opinião do padre foi positiva sobre a natureza das revelações da irmã Faustina. Ele confirmou a veracidade e o caráter sobrenatural das experiências místicas da santa. A análise teológica foi feita a partir de uma transcrição do diário em italiano, porém, o padre precisava sempre confrontar o texto com o idioma original. Como os manuscritos originais de Santa Faustina não podiam sair de dentro do convento, e o padre habitava em Roma, as irmãs fotografavam cada página dos 6 cadernos, para enviar aos poucos ao padre. Dessa forma, ele pôde fazer a análise que precisava. As fotografias das páginas eram enviadas por correio, até que, certo dia, por milagre, uma pessoa encontrou uma das remessas num cesto de lixo. Naquele tempo, as correspondências, principalmente as remetidas por instituições eclesiásticas, eram controladas pelo serviço secreto. Depois do fato, as remessas, com as fotografias das páginas do diário, passaram a ser enviadas por padres que viajavam a Roma. Um dos que mais contribuiu com essa tarefa foi o cardeal Corolla, futuro Papa João Paulo II. A primeira exposição pública dos manuscritos originais de Santa Faustina aconteceu em 15 de agosto de 2011. Os 6 cadernos, de variadas espessuras, foram apresentados ao público por meio de um mostruário de vidro. Ficaram expostas por 7 horas. A fila de devotos para ver o caderno foi quilométrica. O Diário de Santa Faustina foi traduzido para vários idiomas, que nem mesmo as irmãs da Congregação de Nossa Senhora da Misericórdia sabem dizer. A certeza é de que o Diário de Santa Faustina é o livro mais traduzido da língua polonesa.
A primeira edição do Diário de Santa Faustina foi publicada em inglês em 1981 pelos Padres Marianos, nos Estados Unidos. O livro é publicado no Brasil de forma ininterrupta desde o ano de 1981. A edição brasileira do Diário chegou em 2018 à sua 42ª edição. Além do seu diário espiritual, Santa Faustina Kowalska deixou-nos como legado as suas cartas, redigidas a próprio punho, com toda a delicadeza de sua alma. Elas são destinadas a seu confessor e diretor espiritual, e às irmãs da congregação e alguns membros da sua família. Agora vamos ver as promessas de Jesus Misericordioso para quem venerar a sua imagem e a oração do Terço da Misericórdia. Prometo que a alma que venerar essa imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na terra, a vitória sobre os inimigos, especialmente na hora da morte. Esses raios defendem as almas da ira do meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não serão atingidos pelo braço da justiça de Deus. Pede ao meu servo fiel que nesse dia fale ao mundo inteiro dessa minha grande misericórdia, que aquele que, nesse dia, se aproximar da fonte da vida, alcançará perdão todas as faltas e dos castigos. Às 3 horas da tarde, implora a minha misericórdia, especialmente pelos pecadores, e ao menos por um breve tempo, reflete sobre a minha paixão, especialmente sobre o abandono em que me encontrei no momento da agonia. Essa é a hora de grande misericórdia para o mundo inteiro. Permitirei que penetres na minha tristeza mortal. Nesta hora, nada negarei à alma que me pedir pela minha paixão. As almas que rezarem esse terço serão envolvidas pela minha misericórdia durante a sua vida. Ó, que grande graça concederei às almas que recitarem esse terço. As entranhas da minha misericórdia comovem-se por aqueles que recitam esse terço. Minha filha, exorta as almas a rezarem esse terço que te dei. Pela recitação desse terço, agrada-me dar tudo o que me peçam, se tiver conforme a sua vontade. Todo aquele que recitar alcançará grande misericórdia na hora da sua morte. Minha filha, agrada-me a linguagem do teu coração. Pela recitação desse terço, aproximas a humanidade de mim. Ainda que o pecador seja o mais endurecido, se recitar esse terço uma só vez, alcançará a graça da minha infinita misericórdia. Defendo toda alma que recitar esse terço na hora da morte, como se fosse a minha própria glória, ou quando outros o recitarem junto a um agonizante. Eles conseguirão a mesma indulgência. Quando recitarem esse terço junto ao agonizante, aplaca-se a ira de Deus. A misericórdia insondável envolve a alma e abre-se as entranhas da minha misericórdia, movidas pela dolorosa paixão do meu filho. Quanta notícia boa, né, catequizandos? Como é maravilhosa a misericórdia de Deus por nós. No próximo vídeo, vamos ver as formas de devoção à Divina Misericórdia, para nós aprendermos um pouquinho mais sobre esse amor incondicional de Deus por nós. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e ajude a evangelizar, levando a palavra de Deus a quem mais precisa. E aí, catequizei?